Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos às nossas dicas de última hora aqui do R3 da USP São Paulo, especificamente a parte da preventiva. Para quem não me conhece, eu me chamo Marina Pereira, eu sou médica sanitarista, fiz minha residência de Medicina Preventiva e Social na Unicamp, que nada mais é do que a residência da saúde coletiva. E uma das áreas da saúde coletiva é a epidemiologia, e na epidemiologia a gente acaba tendo muito acesso aqui na análise estatística, na aplicação dos estudos epidemiológicos. Então hoje o que eu vou falar aqui para vocês é exatamente sobre o foco da análise estatística e aplicação dos estudos epidemiológicos. Marina, por que aqui dentro da preventiva vocês vão falar sobre isso nas dicas de última hora aqui da USP São Paulo do R3? Porque, pessoal, a USP São Paulo cobra muito esse foco. Além de cobrar muito esse foco, é um foco também que eles cobram de algumas formas mais específicas. Não é que seja exatamente muito complicado, mas eu sei que são coisas mais específicas, que são mais difíceis para a gente aqui, para vocês que não estão utilizando isso no dia a dia de vocês. Então é essencial vocês darem uma relembrada aqui na reta final da USP São Paulo, fechou? É por isso que a gente escolheu esse foco. Então vamos lá, sem mais delongas, falar sobre o que vale a pena falar agora nessa reta final para o R3 de vocês da USP São Paulo. Então o que eu vou trazer para vocês aqui? A escolha do teste estatístico adequado para cada tipo de estudo, Forest Plot, que é o gráfico de floresta, análise da heterogeneidade, que aqui a gente vai falar sobre o I², redução absoluta de risco e NNT e NNH. Pessoal, esses assuntos aqui é assim a nata do que o R3 da USP São Paulo gosta de cobrar. Então, com isso daqui, vocês já conseguem resolver bastantes perguntas, porque é exatamente isso que a USP gosta de cobrar e eles repetem o padrão ao longo dos anos, tá bom? Então, vamos falar sobre a escolha do teste estatístico, o Forest Plot, vamos falar sobre análise de heterogeneidade e aqui no final vamos falar sobre algumas medidas de efeito, que são o RAR, NNT e o NNH. Então, simbora, começando pela escolha do teste estatístico, que eu sei que é uma coisa que muitos de vocês têm até um bloqueio quando a gente fala disso, mas não é difícil. É chatinho porque vocês vão ter que usar um pouco da memorização de vocês, por isso também era tão importante trazer aqui nas dicas na reta final, porém, seguindo a lógica que eu vou trazer para vocês, o passo a passo não é difícil de compreender. O que é essa escolha do teste estatístico? É quando eu, de acordo com as variáveis que eu vou estudar no meu estudo, eu decido qual teste estatístico eu vou fazer para identificar ali o resultado do meu estudo. Então, é um teste estatístico, a gente vai ter o Q², a gente vai ter o T-Student, Pearson, enfim, são esses os testes estatísticos. De cara, quando ele perguntar para vocês o teste estatístico, se nas alternativas tiver outras coisas que não são testes estatísticos, por exemplo, às vezes nas alternativas eles colocam uma medida de efeito, como o NNT, o RAR, ou uma medida de associação, como, por exemplo, o risco relativo e o odds ratio. Isso não é teste estatístico. E aí vocês já sabem que uma delas não é a correta porque eles pediram o teste estatístico. Beleza? Então vamos entrar no nosso passo a passo. Primeiro passo, olhar para o enunciado e identificar quais são as variáveis que a gente está olhando ali. Elas são quantitativas ou qualitativas? Dando alguns exemplos para ficar bem claro para vocês. Variáveis quantitativas, coisas que eu consigo contar. Peso do paciente, qual que é a idade do paciente, são coisas realmente numéricas, número de filhos, enfim, números. Qualitativas são coisas que eu não consigo contar. Elas podem até seguir uma ordem, por exemplo, um estadiamento de câncer, que é A, B, C e D, então tem uma ordem, ou mesmo faixas etárias, que não é um número exatamente, mas é uma faixa etária, então tem uma ordem, porém, ela não é contabilizada, não é número. Então, um exemplo também que é importante vocês levarem para a prova, além desses que eu dei para vocês, são as variáveis que a gente chama de variáveis sim e não. Geralmente, no enunciado, uma das variáveis vai ser uma variável sim e não. Sim e não em que sentido? Sim e não no sentido de que a pessoa ou tem ou não tem uma certa característica. Por exemplo, se ela fez ou não fez aquela exposição. É uma variável sim não. Sim, teve a exposição. Não, não teve a exposição. É uma pessoa que tem ou não tem câncer de útero? Sim, tem câncer de útero? Não, não tem câncer de útero. Então, muita atenção, porque às vezes vocês não encontram as variáveis dentro do enunciado, mas é porque uma delas é uma variável sim, não. Então, assim já fica tranquilo para vocês compreenderem. Em seguida, a gente vai avaliar algumas outras informações. Então, quais são essas informações? Primeiro, eu preciso identificar se essa amostra é pareada ou não pareada. O que é isso?
Pareada é quando eu tenho dois grupos que eu estou avaliando e esses dois grupos são idênticos entre si. Por exemplo, um grupo caso e um grupo controle, um grupo que teve a intervenção e um que não teve. Mas as pessoas desses grupos, dos dois, precisam ser idênticas entre o grupo 1 e o grupo 2. Como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo fazer com que os dois grupos sejam exatamente iguais? Se eu tiver gêmeos, então um gêmeo vai para o grupo 1, o outro vai para o grupo 2, gêmeos, né, claro, univitelinos, ou se for a mesma pessoa. Então eu posso fazer um primeiro tipo de exposição na pessoa em um momento, e aí daqui a 1, 2 dias eu faço o outro tipo de exposição. Por exemplo, fazer uma corrida com uso de oxigênio ou sem uso de oxigênio. Então, a exposição seria ali essa diferença entre o uso ou não do oxigênio. É a mesma pessoa, ela vai estar presente nos dois grupos, então eu consigo dizer que foi pareado. Se não, não foi pareado. São dois grupos ali, os grupos até podem ser semelhantes de alguma forma, ter pessoas com a mesma faixa etária, mas eles não são idênticos. Então, pareado tem que ser dois grupos idênticos entre si. Não é só o fato de ter dois grupos, de ter um grupo caso e um grupo controle, um grupo intervenção e um grupo controle, que vai fazer com que a amostra seja pareada. Não é isso. Os dois grupos têm que ser idênticos. Segundo ponto é se a distribuição é normal ou anormal. A distribuição do quê? A distribuição dos dados que eu encontrei ali. O que é uma distribuição normal? Então, a minha amostra seguir uma distribuição normal. É quando eu tenho uma amostra menos concentrada nos valores extremos e mais concentrada nos valores centrais da minha amostra. Por exemplo, se eu estou observando o peso da população, eu vou ter poucas pessoas com um peso muito baixo e um peso muito alto, então poucas pessoas nos extremos, e muitas pessoas com pesos medianos, os pesos centrais, normais, nesse sentido de normalidade mesmo. E o que que eu fiz isso aqui, fiz isso aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma amostra gaussiana, aquela amostra em formato de sino. Uma amostra de distribuição normal, ela segue uma curva de Gauss, com poucas pessoas nos números extremos e muitas pessoas nos números centrais. Marina, a questão não me informou, não falou nada sobre a distribuição lá no meu enunciado. Podem considerar, caso isso aconteça, sem medo nenhum, considerem que a distribuição é normal. Se a questão não der, a distribuição é normal, sim. Beleza? Por fim, quantos grupos que eu estou comparando ali? Naquele enunciado ele vai dar para vocês as informações do estudo, e aí eu preciso identificar o número de grupos que estão sendo comparados. Geralmente, o mais comum é serem dois grupos mesmo, né? Então, você está comparando um grupo exposto e um grupo não exposto, um grupo caso e um grupo controle, um grupo intervenção e um grupo controle. Então, geralmente são dois grupos mesmo, mas existem cenários em que podem ter ali mais de um grupo sendo comparados, beleza? A questão pode trazer isso para vocês também. Fechou? Com essa conceituação inicial, a gente vai entrar agora de fato em como que eu seleciono a partir de 3 cenários possíveis que a gente vai conseguir identificar de acordo com a definição das variáveis. Então, voltando aqui nesse slide anterior, primeiro passo, eu vou identificar as variáveis que estão no meu enunciado. Eu estou usando variáveis quantitativas ou qualitativas. É uma comparação entre quant com quant, quant com quali com quali. Tem esses 3 cenários possíveis. Depois que eu fiz isso, a depender dos 3 cenários, de qual dos 3 cenários eu vou precisar ou não olhar para essas 3 informações aqui que eu coloquei para vocês depois. Então, quais são os 3 cenários possíveis? Primeiro, uma avaliação de uma variável qualitativa com quantitativa, depois uma associação, uma análise entre 2 variáveis quant e depois 2 variáveis qualitativas. São as 3 possibilidades que a gente tem. Cenário 1, então, se eu estiver diante de variáveis que são qualitativas e variáveis que são quantitativas, então eu estou cruzando ali uma variável que é quali e uma variável que é quant, nesse caso eu vou fazer essa tabela aqui. E é aqui que fica chatinho esse assunto, porque por mais que tenha uma lógica por trás, acaba que não deixa de ter um pouco de decoreba. Então vocês têm que ter em mente essa tabela aqui para vocês conseguirem responder as questões. Mas tem pelo menos algumas coisas que facilitam que eu vou guiar vocês aqui agora. Então, o que eu vou ter que observar? Lembra que eu falei que a gente tinha que ver se a amostra é pareada ou não pareada? Então, aqui a gente está vendo se há pareamento dos grupos. Então, eu tenho possibilidades de testes para grupos pareados e para grupos não pareados. Lembra que eu falei que a gente tinha que ver se a amostra era normal, a distribuição era normal ou não? Aqui eu tenho para uma distribuição normal, que é sinônimo de dados paramétricos, e aqui para a distribuição que não é normal,
Então, aqui tem os dados específicos, os testes específicos a serem utilizados para cada uma dessas características do estudo. Por fim, eu falei que a gente tinha que ver quantos grupos estão sendo analisados. O número de grupos é só 2 ou é mais do que 2, 3 ou mais? E com isso, eu consigo fazer o cruzamento aqui para entender qual é o teste que eu vou fazer. Se eu estou avaliando 2 grupos, eu não tenho pareamento, que é o mais comum, e eu tenho aqui uma amostra que tem dados paramétricos, ela segue uma curva de distribuição normal, o que é que eu vou fazer? Teste T não pareado, que é o que a gente chama de teste T de student. Não é à toa que eu chamei atenção para esse daqui. Ele é o que a gente mais utiliza e ele é o que geralmente vai estar na prova de vocês se for variável quali e quant. Mas a dica que eu dou é, pelo menos essa daqui, essa coluna aqui, vocês têm que saber que é a que vai ser mais cobrada para a prova de vocês. E lembrem também quais são os outros testes, claro, mas os que mais vão ser cobrados vão ser esses aqui, dentro desse gráfico, dessa tabela da quali com quant, beleza? Então, olhei o enunciado, vi as minhas 2 variáveis que estão sendo utilizadas naquele estudo. Uma é qualitativa, a outra é quantitativa, venho para essa tabela para identificar qual é o teste que eu vou utilizar. Segundo cenário é caso a gente tenha variáveis quali com quali. Se eu tiver 2 variáveis qualitativas, é mais simples. Eu vou ter 2 possibilidades. Uma, caso eu tenha uma amostra muito pequena, nesse caso eu vou fazer o teste exato de Fisher, ou se eu tenho uma amostra grande, aí eu vou fazer o teste de Chi quadrado. Não é à toa que o teste de Chi quadrado, vocês conhecem mais, ele de fato é mais utilizado, porque geralmente eu tenho uma amostra maior do que apenas um N esperado menor do que 5. Marina, N esperado, tem que saber como calcular o N esperado? Isso mesmo. Então, para eu saber esse valor aqui, se é maior que 5 ou menor do que 5, eu preciso fazer um cálculo do que a gente chama de N esperado. Pessoal, e como que a gente calcula esse N esperado, né? Fiz questão de trazer para vocês aqui para refrescar a memória. É simples, mas tem que saber como é que calcula. Então, quando a gente estiver diante de uma questão que precisa de calcular isso, a gente monta aqui a nossa tabelinha aqui de exposição e desfecho, que nada mais é do que colocar nas colunas se teve ou não teve a exposição e nas linhas se teve ou não teve a exposição. Então, colunas desfecho, linhas exposições. E aí, ou seja, se eu estou analisando ali no meu estudo, a gente quer analisar se uma exposição foi um fator de risco para um desfecho, né? Isso pode acontecer lá no enunciado para vocês. Aí aqui onde está esse azinho, nesse local, eu vou colocar as pessoas que tiveram a exposição e desenvolveram o desfecho. Na B, vou colocar quem teve a exposição, mas não desenvolveu o desfecho. Assim por diante, coloco o C e o D, e aí eu consigo fazer a soma de todas elas para calcular esses outros valores aqui, que estão em azul, que vão ser importantes aqui para o nosso cálculo do N esperado. Então, eu vou calcular o N esperado para cada uma dessas 4 quadras aqui. Então, para cada um desses 4 campos, eu vou fazer um cálculo para identificar qual o N esperado de cada um deles. Então, como que eu vou calcular isso? Eu vou pegar, e aí vou pegar o A como exemplo. Vou pegar o valor total da linha vezes o valor total da coluna desse local, dividido pelo valor total. Então, 50 aqui, esse seria o valor que eu encontrei. Mas qual que é o N esperado? Eu vou pegar o 1000, que é o valor total da linha, vezes 130, que é o valor total da coluna, dividido por 5.000, que é o valor total, certo? E aí, como é que ficaria, então, para cada um deles? Então, eu faria, o A já deu o exemplo, vou pegar um outro aleatório, vamos pegar o C, aí eu pegaria a nossa linha, que seria 4.000, e a nossa coluna, que seria 130, multiplico os dois, divido por 5.000. Aí, eu fazia isso para todos, e olharia para esses valores aqui. Se eu não tiver nenhum N esperado, nenhum desses 4 valores for abaixo de 5, eu vou escolher o Chi quadrado. Entenderam? Se qualquer um deles for acima de 5, e aí eu vou voltar aqui para vocês olharem, se qualquer um deles for abaixo de 5, eu escolho o teste exato de Fisher. Se todos forem acima de 5, aí eu escolho o Chi quadrado. Tem que ser valores muito pequenos para dar ali um valor abaixo de 5, né? Vocês perceberam isso. Então, geralmente, a gente acaba escolhendo o Chi quadrado mesmo. Então, se vocês estiverem já no final da prova, identificou aqui que é variável quali com quali, não vai dar tempo de calcular, deem uma olhada nos valores, analisem se eles são valores altos, nem calculem, e aí vocês vão ter uma noção ali se é o Chi quadrado ou o Fisher mesmo.
Por fim, cenário 3 é quando a gente vai comparar duas variáveis quantitativas. Então, as duas variáveis que eu estou observando são quantitativas, são numéricas. Qual vai ser a lógica que eu vou fazer? Eu só preciso saber qual é a distribuição. A distribuição é normal ou não? Se a distribuição for normal, escolho o teste de correlação de Pearson. Se a distribuição não for normal, eu escolho o coeficiente de correlação de Spearman. Por que correlação? Correlação nada mais é do que uma relação entre dois números. A gente geralmente, inclusive, faz gráficos de correlação em que a gente coloca no eixo x uma das variáveis, no eixo y a outra variável, e aí a gente correlaciona e a gente consegue ter essa relação entre os dois valores que a gente está encontrando. Então, faz sentido que para duas variáveis quantitativas, a gente utilize os testes de correlação. Beleza? Finalizamos, gente, é isso. Escolha do teste estatístico é isso, não é complicado, só é chatinho porque tem que lembrar onde está cada um dos testes especificamente, mas tem um passo a passo a ser feito. Beleza? Então, bora para o próximo assunto, que é Forest Plot, gráfico de floresta. O que é o gráfico de floresta? O gráfico de floresta ele vai ser uma representação gráfica das medidas de associação e do intervalo de confiança em uma meta-análise. Então, a gente tem que saber como que analisa uma medida de associação, que é o risco relativo, o odds ratio e a razão de prevalências, e como que a gente vai analisar o intervalo de confiança. Se ambos os valores do intervalo de confiança estiverem acima de 1, a gente está diante de um estudo que tem significância estatística, posso confiar nessa associação que eu encontrei. Se ambos estão abaixo de 1, também posso confiar. Se um está abaixo de 1 e o outro está acima de 1, porque o intervalo de confiança é um intervalo entre dois números. Se um está abaixo e o outro está acima, não há significância estatística. Beleza, isso aqui é bem tranquilo de vocês entenderem. O gráfico de floresta, ele vai pegar essas informações e colocar no gráfico. Então, de forma visual, vocês conseguem ver onde está a medida de associação, onde está esse intervalo de confiança. Está cruzando um ou não está cruzando um? Alguns hot points acerca do gráfico de floresta. Sobre o tamanho do quadrado do gráfico de floresta, eu vou mostrar para vocês o exemplo. O tamanhozinho do quadrado, ele vai mostrar o peso do estudo. Quando a gente faz uma meta-análise, a gente está avaliando os dados numéricos que esses vários estudos encontraram de cada um desses estudos. Então, a gente pegou vários estudos, que não foi a gente que fez, pegou as informações, os dados encontrados nesse estudo, e nós fizemos as nossas análises estatísticas dos dados encontrados de vários estudos. Então, o gráfico de floresta ele vai ser feito numa meta-análise, que nada mais é do que uma revisão bibliográfica com estatística envolvida. Então, aqui, para cada um dos estudos que eu usei para a minha meta-análise, eu preciso mostrar para a pessoa que está lendo o meu artigo qual foi o peso de cada um dos estudos. Como que eu faço isso? A partir do tamanho do quadrado. E como que eu vejo esse peso? A partir do N amostral. Se eu tenho um estudo que tinha um número amostral pequeno, ele vai ter um quadrado menor do que um estudo que teve um N amostral grande. Assim, esse do estudo do N amostral grande vai ter um peso maior para a minha meta-análise. A linha do Forest Plot vai me mostrar o intervalo de confiança e o quadrado, esse mesmo quadrado que mostra o peso amostral, ele vai estar assinalando onde é que está a minha medida de associação. Vamos pegar isso daqui e colocar no gráfico para vocês entenderem. Então, o gráfico de floresta, ele vai ser essa representação aqui de um eixo X, né, que vai ter aqui um valor de 1 no meio, e nesse valor de 1, a gente vai subir o nosso eixo Y, que nada mais é do que uma representação de onde que está o nosso 1 em termos da nossa medida de associação e do nosso intervalo de confiança. Com isso em mente, sabendo que o 1 é nessa linha, eu consigo ver de forma bem gráfica, de forma visual, onde que está o intervalo de confiança e onde que está a nossa medida de associação. Então, pegando esse daqui que a gente tem aqui ampliado como exemplo, a gente tem esse quadrado, que é o que eu falei para vocês, que o tamanho dele vai indicar o tamanho amostral e o peso daquele estudo. E o meio desse quadrado, o local central desse quadrado, é o que vai estar me mostrando onde é que está a medida de associação, que no caso aqui do exemplo é um odds ratio. Então, eu iria pegar o meio desse quadrado e eu ia traçar uma linha imaginária até o eixo X, e aqui eu encontro o valor da medida de associação. O intervalo de confiança, ele é essa linha, né, como falei para vocês. Então, a linha representa esse intervalo entre dois números, que é o intervalo de confiança. Então, eu vou pegar esse inicial, DC aqui é o primeiro valor do intervalo de confiança,
e aqui no final eu desço e é o meu segundo valor do intervalo de confiança. Simples assim. O diamante, que é o que está no final do gráfico de floresta, ele é um resumo da meta-análise. Então, ele é meio que um resumo de tudo que a gente encontrou de todos os estudos. E é a minha conclusão final da meta-análise que eu fiz. E aí ele vai ser representado por um diamante, que quando eu pego essa média aqui, esse local central, da mesma forma que o quadrado, vai representar o odds ratio, a medida de associação média da minha meta-análise. Da mesma forma, eu desço aqui até o final e encontro esse valor. E esse intervalo entre o começo do diamante e o final do diamante é o intervalo de confiança médio também. Então, aqui, mesma coisa, desço até o eixo X, desço até o eixo X, tenho o meu intervalo de confiança final. Como que isso é na prática, né? Então, aqui temos um exemplo, né, de um forest plot. Vocês estão vendo aqui o nosso eixo X, que ele colocou aqui o valor de 2, o valor de 5, aqui o valor de 1 e assim para trás também sucessivamente. E ele já dá a dica aqui que o que tiver acima de 1, a exposição se associou como fator de risco e o que está abaixo de 1 se associou como proteção, que é a interpretação que a gente faz da medida de associação mesmo. Acima de 1, fator de risco, abaixo de 1, proteção. Isso para a medida de associação. E aí, quando vocês vão ver, cada linha dessas, ela está mostrando um autor específico, autor 1, autor 2, blá, blá, blá. Então vai estar tipo assim, Pereira, 2008. Então, Pereira fez esse estudo em 2008. Isso aqui vai me dizer qual é o estudo que é referente a esses dados aqui que estão depois dessa linha. Então, o autor 1 de 2008, ele fez um estudo que encontrou essa medida de associação, que encontrou esse intervalo de confiança, e ele me deu aqui, nesse caso, nem sempre eles dão isso no gráfico de floresta, me deu ainda o peso daquele estudo. Então, esse peso aqui do estudo de 3,27 está representado por esse quadrado pequeno. É um quadrado menor do que, por exemplo, esse daqui. Esse daqui que teve um peso de 30,73, que foi o de peso maior, ele tem um quadrado maior do que esse daqui, que a gente encontrou anteriormente. Então, olha aqui o tamanho do quadrado mostrando o N amostral de cada um desses estudos e o peso que eles tiveram para a meta-análise que eu construí. Tá, e aí a gente vai ver, vamos pegar um como exemplo aqui. Esse daqui, vou pegar o autor 4. A gente quer entender se ele se associou como risco ou proteção e se ele teve ali significância estatística. Risco ou proteção, eu vou olhar para a medida de associação. Então, eu vejo aqui o quadrado aqui no meio, desço para cá e eu sei que ele está acima do valor de 1. Porque quando a gente desce para o eixo X, ele está acima de 1. Então, eu sei que foi como fator de risco. Posso confiar nesse dado? Vamos olhar para o intervalo de confiança. O intervalo de confiança dele. O primeiro valor também está acima de 1 e o segundo valor também está acima de 1. Então, como tudo do meu intervalo de confiança está apenas para um lado do 1, apenas acima, teve significância estatística. De forma muito visual, eu consigo ver que todos esses 4 aqui de baixo, do 3 ao 6, o 3, o 4, o 5 e o 6, estão da mesma forma. Todos têm medida de associação acima de 1, todos têm intervalo de confiança acima de 1. Então, eu já sei de forma muito rápida que esses 4 tiveram significância estatística. Por outro lado, esses outros dois de cima, o 1 e o 2, têm intervalos de confiança que estão cruzando o 1, porque eles cruzam essa linha aqui do 1. Então, um dos valores está abaixo de 1, como são esses dois valores aqui, e os outros valores estão acima de 1. Então, o intervalo de confiança não me mostra significância estatística. Eu encontrei uma medida de associação como risco e como proteção, né? Então, no autor 2 como risco e no autor 1 como proteção. Mas eu não posso confiar nesse dado, porque não tem significância estatística. Marina, eu poderia não saber nada disso e olhar só para a informação que ele me deu depois? Sim, vocês poderiam não saber olhar para um gráfico de floresta e ver a informação apenas da medida de associação e do intervalo de confiança. Porém, com o gráfico de floresta é muito mais fácil. E qual foi a conclusão desse estudo? O nosso diamante está completamente acima de 1, então, para a meta-análise, a gente encontrou uma associação como risco e foi estatisticamente significativa. Beleza? Forest plot é isso. Porém, a gente tem a análise de heterogeneidade, que é uma análise que a gente faz geralmente em forest plots, em meta-análises, que é para avaliar, geralmente não, né? É sempre na realidade. A gente vai fazer a análise da heterogeneidade para avaliar se há heterogeneidade ou homogeneidade entre os estudos que a gente estudou. Então, a gente quer ver se eles são heterogêneos ou homogêneos, todos os estudos que estão ali naquela meta-análise. Como que eu vou descobrir isso? Eu vou fazer algum teste, ou o teste de inconsistência de Higgins, ou o que a gente chama de I quadrado. A USP São Paulo costuma cobrar o I quadrado.
E esses testes, eles vão me informar quão heterogêneo é. Então, ele mostra a magnitude dessa heterogeneidade. Quanto mais heterogêneo, pior. Quanto mais homogêneo, melhor, porque os estudos vão ser mais parecidos, é melhor. E que heterogeneidade é essa? Que homogeneidade é essa? É parecido em relação ao quê? Com relação à metodologia dos estudos. Quanto mais homogêneos os estudos forem entre si, mais parecidos eles são em termos de metodologia e mais eu posso fazer comparações entre eles. Então, é bom que eles sejam homogêneos. Eu quero que haja uma heterogeneidade baixa. E aí, o que a USP cobra além disso? Eu preciso entender qual é a interpretação desse I quadrado, para eu entender se há ou não homogeneidade e heterogeneidade. Então, o I quadrado ele vai variar de 0 a 100% e a gente tem uma régua. Se eu tenho um I quadrado de 25%, eu tenho pouca heterogeneidade. Se eu tenho um I quadrado de 50%, eu tenho uma heterogeneidade moderada. E se eu tenho um I quadrado de 75%, eu tenho uma heterogeneidade alta. Então, quanto maior o I quadrado, mais heterogêneo é. Quanto menor o I quadrado, menos heterogêneo ele é, mais homogêneo. Então, melhor, né? Melhor ser menos heterogêneo. E como que eu encontro esse I quadrado? Onde que eu vou encontrar isso na nossa prova? Eles podem informar de fato ou eles podem dar em um forest plot. Aqui eu trouxe um exemplo real de um forest plot e aí em algum local no forest plot vai estar escrito qual que é o I quadrado. E aí aqui eles colocaram I squared, que é I quadrado, né? Igual a 50%. E aí a gente tinha noção de que há uma heterogeneidade moderada ali nesse estudo especificamente, beleza? Isso é bem importante para o São Paulo, tá, gente? Para finalizar, vamos entrar nas nossas medidas de efeito. O que são medidas de efeito? São medidas que vão ajudar a gente a entender qual que é o efeito de determinada intervenção, de determinada droga. Então, geralmente, a gente vai usar essas medidas de efeito quando a gente está diante de ensaios clínicos, que a gente está fazendo uma intervenção e a gente quer saber o quanto que ela é boa, qual foi o efeito dessa intervenção. E aí, como falei para vocês, eu vou falar sobre a RAR, que é a redução absoluta de risco, e sobre o NNT e o NNH, que são as três mais importantes para a prova da USP São Paulo do R3, em especial NNT e NNH, mas o RAR também costuma cair, tá certo? Além disso, vocês precisam saber o RAR para calcular o NNT e o NNH. Então, de qualquer forma, seria essencial vocês saberem ela. Mas antes de tudo, vamos relembrar como que monta aquela tabela de análise, porque ela vai ajudar bastante vocês na hora da prova. É sempre importante que vocês façam essa tabela de análise quando vocês tiverem que fazer algum cálculo de medida de efeito ou medida de associação, o que for, porque ela ajuda vocês a sistematizarem o pensamento e vai evitar que vocês, cansados na hora da prova, acabem errando por besteira. Então, a gente vai colocar aqui o evento de interesse nas nossas colunas, que é igual àquela outra tabela que eu mostrei para vocês do inesperado. A gente coloca o desfecho nas colunas e a exposição nas linhas. Vamos pensar aqui que a gente está fazendo um estudo para avaliar se o xadrez é uma intervenção, se ele melhora ou piora os casos de Alzheimer, se ele evita que o Alzheimer aconteça ou se ele faz com que o Alzheimer aconteça, por exemplo. Então, a minha intervenção vai ser o xadrez e o evento de interesse que eu quero ter é o Alzheimer. Eu quero ver se o xadrez aumenta o risco ali de ter Alzheimer. Então, aqui eu tenho Alzheimer positivo, Alzheimer negativo. Aleatório esse exemplo, eu sei, mas é isso aí. E aí, a gente vai colocar, então, duas pessoas que jogavam xadrez tiveram Alzheimer, 18 que jogavam xadrez não tiveram Alzheimer. 5 que não jogavam xadrez, que é o grupo controle, tiveram Alzheimer. 15 que não jogavam xadrez não tiveram Alzheimer. Fiz isso. E aí, para calcular o risco, a redução absoluta de risco, NNT e o NNH, eu preciso calcular o que eu chamo de risco do evento ou taxa do evento. É o risco do evento acontecer no meu grupo intervenção, o grupo tratado, e no meu grupo controle. Vamos pensar. Risco do evento acontecer em um desses grupos. Então, para eu ver o risco do evento acontecer no grupo tratado, grupo intervenção, eu vou colocar A sobre A mais B. Aqui é A, B, C, D. Então, eu vou colocar A sobre A mais B. Vejam a lógica. É o risco de eu ter o desfecho dentre o meu grupo tratado. Então, é o quanto das pessoas que tiveram esse tratamento, quantas dessas pessoas tiveram o desfecho no final. Por isso que é A sobre A mais B. Mesma lógica para o risco no grupo controle. É o C sobre o C mais D. C dividido por C mais D. Quantos das pessoas que
estavam no grupo controle chegaram a ter Alzheimer. É o risco de ter o evento dentro do meu grupo controle. Fizemos os cálculos, tivemos 10% e 25%. Guardem esse número porque eu vou continuar com esse exemplo até o final. Então, o que é a redução absoluta do risco? É a diferença entre o risco dos não expostos, o risco do grupo controle, e o risco dos que foram expostos, o grupo intervenção. É uma subtração entre um e outro. Por isso que ela chama redução absoluta de risco, porque é um valor absoluto, porque foi uma subtração, e com ele eu consigo ver, de fato, quanto que aquilo aconteceu por conta daquele grupo, por conta daquela exposição. Então, no nosso exemplo, o RAR seria os 25% menos o 10%. Sempre bom vocês notarem que primeiro vai o risco no grupo controle, depois o risco no grupo tratado. Então, 25 menos 10%, a gente encontra o valor de 15%. RAR, então, igual a RC menos o RT. Qual que é a nossa conclusão com isso? Qual que é a interpretação? Nessa população estudada, o xadrez reduziu em 15% o número de eventos, o número de pessoas, o Alzheimer. Então, pessoal, eu consigo ter noção do quanto que essa redução aconteceu por conta daquela intervenção, tá certo? Isso que o RAR mostra. Marina, e se eu tiver um RAR negativo, né? Digamos que a gente encontrou o contrário. A gente encontrou o RC como 10% e o RT como 25%. Aí, na verdade, a gente teria 10% menos 25%. Ia dar um valor negativo. Se o RAR for negativo, significa que a intervenção aumentou o risco do evento. Então, a intervenção não foi boa, tá certo? Isso é importante para vocês guardarem, porque é isso que vai trazer a diferença entre o NNT e o NNH. Como que eu calculo o NNH? NNH é o número necessário para tratar. Ele vai avaliar quantos indivíduos precisam ser submetidos a uma intervenção, quantos indivíduos precisam jogar xadrez, para que um único paciente seja salvo do desfecho, para que um único paciente não tenha Alzheimer. Ou seja, quanto menor o NNT, maior será o número de pacientes que terão benefício. Então, quanto menor o número do NNT, melhor, certo? Então, como que eu calculo o NNT? Pelo RAR. O NNT nada mais é do que o inverso do RAR. Então, meu NNT é 1 dividido pelo RAR. Então, vamos voltar para o nosso exemplo. A gente tinha um RAR de 15%, o nosso NNT ficaria ali 1 dividido por 0,15, ficaria no valor de 6,7. Qual que é a nossa interpretação? Aproximadamente, a cada 6 pacientes que jogam xadrez, a gente consegue prevenir um caso de Alzheimer. Beleza? E aí a gente entra para o NNH, que é exatamente igual, a fórmula é exatamente igual ao NNH, ao NNT, aqui era para estar NNT. Então, o NNH tem a mesma fórmula do NNT, porém, o efeito é negativo. No nosso exemplo, digamos que o xadrez, ele causa ansiedade nos pacientes. Aí a gente poderia calcular um outro NNH aqui, com relação à ansiedade, né, o quanto que o xadrez, quantos dos casos tinham ansiedade, a gente calculava o RAR, calculava o NNH, e aí a gente encontrava o valor de 8. Então, aqui o que eu teria de interpretação? A cada 8 pacientes que jogam xadrez, um acaba desenvolvendo ansiedade. Aí eu consigo ver esse valor, esse harm, esse dano, que por isso que é NNH, né, que é de harm, o quanto que esse dano é causado ali com relação àquela exposição. Como que eu sei que eu estou diante de um NNH e não de um NNT? Como que eu sei que o desfecho é desfavorável e que a gente de fato está diante de um NNH e não de um NNT, quando o meu RAR é negativo? Então, eu calculei meu RAR, deu um valor negativo, eu sei que meu NNH, que quando eu calcular vai ser um NNH e não um NNT, beleza? É isso. Acabou. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito boa prova para vocês, tenho certeza que vocês vão arrebentar lá na prova da USP São Paulo. E trouxe para vocês aqui um resumo de coisas que são importantes para vocês saberem no final da prova, nessa reta final, e que vai ajudar vocês com certeza a garantir aquele pontinho extra na prova de vocês quando vocês fizerem. Fechou, pessoal? É isso. Até mais, a gente se vê.